Se você teve orgasmo ou ela, estão casados até que a morte os separe. Ou a morte, ou a única coisa capaz de quebrar alianças nessa dimensão depois da morte é o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que é feito dentro do Congresso o processo de renúncia. Tem gente que na hora de fazer a renúncia manifesta demônio. Eu manifestei demônio na hora da minha renúncia. Eu. Tô contando de outra pessoa não, fui eu, na minha pele que eu senti. Eu tava dentro do gabinete pastoral com os meus pastores, por isso que eu só faço isso em gabinete ou em congresso. Por quê? Porque ali nós temos uma equipe de pastores, não tá sendo filmado, ninguém tá sendo exposto. Se a pessoa passa mal, não tem câmera, não tem foto. A atenção é total pra isso. E ninguém tá com vergonha. Pastora, mas assim, igual por exemplo... Eu passei mal, fiquei endemoniada na hora de renunciar à aliança com um cara que eu caía sempre. Porque o fio fica preso. Então, o que o diabo faz? Ele mexe nas suas vontades. Vou te dar um exemplo prático. O cara que perdeu a virgindade lá com seus 15 anos, o pai dele levou ele na zona e ele fez sexo com a prostituta, ele nunca fez essa renúncia, ele nunca fez essa libertação. Ele tá casado até hoje com aquela prostituta. Mas ele casou, ele não tem sentimento com aquela prostituta, não tem laço de alma. Mas o espírito humano dele tá preso até hoje. Sabe o que acontece? Ele volta e meia vai na pornografia. Volta e meia ele visita um sitinho de pornografia. Porque o fio conectado com a prostituta tá até hoje. Os demônios têm uma ponte invisível. O que tá naquela prostituta tem uma ponte de visitação até ele. Então visita as vontades dele. Pensamentos, opressão, depressão, várias coisas. É impressionante. Quando eu fiz a minha renúncia, eu nunca mais tive depressão, vontade de largar as coisas de Deus, vontade de morrer. Eu tinha várias reações típicas de quem tem alianças não quebradas. Gente, você saiu, mas o seu era, vamos entender com o que eu sei da sua vida. Eu era uma mulher promíscua. Você tinha um trabalho enorme para ser rompido, eu tive que fazer uma renúncia aí, bota aí de mais de 30 e tantos homens. Pra mim... Tinha que ter um cão ali mesmo. Pra mim, eu era uma mulher muito perdida, né? Eu era muito perdida. Mas existem homens, eu já conversei com alguns homens, que o histórico deles tem mais de 300 mulheres. Caramba, velho. Principalmente quando é jogador de futebol. O Robertinho teve mais de 300 mulheres na vida dele. Teve sim. Nunca joguei bola. Quando é jogador de futebol, eles têm geralmente até brincadeira entre eles de competição. Eles competem em número de mulheres. Eles acham que eles estão atuando na masculinidade, eles estão cada vez ficando mais endemoniados, cada vez mais presos. Pastor, mas assim, minha vida tá ótima com a minha esposa. Pronto, vai ficar melhor. Vai ficar melhor? Você vai ficar mais apaixonado. Você vai ter o sexo é 1000%, melhora 1000%. Tudo é melhor. Você no seu dia a dia, você vai se sentir mais leve. É impressionante, suas vontades mudam. Porque a oscilação, a angústia do viver é uma angústia natural da vida. Nós todos seres humanos temos uma angústia do viver. Por quê? Porque caímos da eternidade, lembrou? Sim. Caímos, então estamos numa dimensão caída. Existe uma angústia do viver. Só que essa angústia ela é 1000 vezes maior quando você tem alianças não quebradas. Porque o diabo ele tem como se fossem cordas para puxar. Ele mexe no seu humor, ele mexe no seu emocional. E o que acontecer com a pessoa vai reverberar em você. Essas alianças são estabelecidas só com o sexo, só. O ato sexual. Sexo oral. Se teve orgasmo, até masturbação mútua, orgasmo é o suficiente para criar essa ligação. O casal de namorados que a menina faleceu virgem, mas faz com o namorado tudo, menos a penetração, tá casado. Porque o que casa espiritualmente é, no momento do orgasmo, os dois corpos espirituais se transformam em um. E o que está dentro de um passa para dentro do outro e vice-versa. Se tiver um espírito de vício, vai morar dentro da pessoa, vem morar no sistema nervoso central. Eu fiquei manifestada, eu fiquei endemoniada, porque eu recebi de um cara que eu namorei. Foi um cara que era o mais difícil de sair, era o mais difícil de esquecer, era horrível, o relacionamento era abusivo e eu não conseguia sair fora, por causa dos demônios. E aí eu manifestei, fiquei presa dentro do corpo e os meus pastores... Pelo nome do cara, fizeram eu falar renúncia, pá, eu consegui expulsar, sair, né? Eu consegui sair pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. É a única coisa que tem esse demônio que já habitou o seu corpo. Foram vários, expulso. Tá? Esse era um deles. Mas que foi expulso. E esse demônio, ele não some depois que ele é expulso. Ele continua vagando aí. Por aí, Mas ele não vai ficar te rodeando mais ainda, porque eu acho que quando ele experimenta alguém, ele, de alguma forma ele sente um prazer nessa. Rodeiam. E a Bíblia diz que eu preciso manter a casa, que sou eu, você limpa. Tem que ficar mais atenta. Isso. Por isso a santidade é a única coisa que protege. Santidade, pureza, santificação. Por isso o congresso se chama Congresso de Santificação, para você se manter puro.
Porque o que a Bíblia diz? Que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. E a Bíblia fala, uma analogia, de que a casa tem que estar limpa. Que se a gente expulsar e a gente voltar a pecar, ele volta e traz mais 7 demônios com ele. 7 vezes mais você fica pior. Você fica pior. 7 vezes pior. Depois a pessoa tirar a vida. Por isso que você vê por isso que você vê essa história triste dessa moça que agora tá fazendo filme pornográfico, que chegou a escrever um livro. Ela acho que ela era do Universal. Ela fez um livro contando a libertação dela. Disse que tinha se convertido porque ela teve um problema na perna, um negócio de um silicone que aplicaram na perna dela. Aí depois ela escreveu um livro, ficou super famoso o livro dela. De repente, essa que o filho dela grava ela, o filho grava. Aí o que acontece? Essa moça agora ela tá pior do que antes, porque agora ela tá fazendo negócio com o filho. Parece que ia fazer uma notícia. Parece que até o pai dela quer gravar agora. Isso, o pai dela quer fazer pornô. Ou seja, também. isso é um estado de 7 vezes mais. Isso é um estado 7 vezes mais. Você tá vendo agora 7 vezes mais. Porque antes era uma coisa, agora essa pior, 7 vezes pior. Então assim, por que a gente não pode, por exemplo, aqui agora fazer a oração de renúncia? Porque é uma irresponsabilidade minha com as pessoas. Porque a pessoa não tem entendimento, ela pode voltar a pecar, ela vai ficar 7 vezes mais e eu vou responder no tribunal do céu, se eu fizer isso. Eu vou responder diante de Deus por ter deixado a pessoa... tem que ser concretizado na pessoa. No congresso eu falo assim, se você não está decidido a ser livre, não faça oração. Não faça essa oração. Eu quero ser livre, então faça, porque Deus vai te ajudar. Ah, não quero continuar fazendo coisa errada. Não faça, nem vai no congresso. Porque depois você não pode